Continuando, agora nós vamos fazer o parâmetro C, perceber o que o C altera no seno, na função seno de um ângulo x. Então, tem um primeiro exemplo aqui, 2 seno x. Se observarmos a tabela, o seno de 2x, o 2x tem que ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Porque são esses valores que determinam o valor de máximo e mínimo de uma função. O π sobre 2 representa o máximo e o 3π sobre 2 representa o mínimo. Então, eu tenho que substituir um x aqui na fórmula para que o resultado final dele seja π sobre 2, ou π, ou 3π sobre 2, ou 2π. Então, vamos pegar um bem simples aqui. Ó. Se eu quero que o seno de 2x seja o seno de 2π, eu devo trocar o x por π. Quando eu aplico os valores e faço a fórmula, eu tenho esse gráfico em vermelho, que é a função seno x, que tem período 2π, e eu tenho aqui o gráfico em azul, que é a função seno de 2x. O que acontece? Como eu tive que adotar todos os valores à metade do original, para que quando substituísse na fórmula fosse multiplicada por 2, ocorre que o período foi reduzido à metade. Então, observe que enquanto o período da função seno tem 2π radianos, o período da função seno de 2x tem período apenas π. Então, cabem 2 períodos do seno de 2x em um período do seno de x. Então, já podemos concluir aí que esse 2 efetivou uma mudança no período da função, ok? Então, nós temos agora uma outra função, ao invés de seno de 2x, nós temos seno de x sobre 2. Então, se eu preciso trabalhar com 90 graus, eu tenho que adotar os 180 graus, porque ele vai ser dividido por 2 e vai virar os 90 graus que eu queria. Então, acaba aqui. Todos os valores de x que eu devo adotar equivalem ao dobro dos valores que são originais do ciclo trigonométrico. Por exemplo, para eu trabalhar com 2π, eu preciso adotar o 4π. Que aí vai ficar 4π dividido por 2, fica o 2π. A conclusão imediata disso é que olha, eu tenho o período aqui da função seno x, que está em vermelho. Ó. O período é 2π. A função verde é o seno de x sobre 2. O período dela é 4π radianos. Então, agora, esse dividir o x por 2 alterou o período. O que normalmente era 2π passou a ser 4π. Então, já podemos perceber que, de novo, alterando o x pela multiplicação dele por um número, ou pela divisão dele por um número, eu consigo mexer no período da função. Ok? Então, pessoal, resumindo aqui na terceira conclusão, o valor de C ele altera o período de forma inversamente proporcional. Se o valor de x for multiplicado por C, o período 2π é dividido por C. Então, ou seja, P é igual a 2π dividido por C. Os três gráficos do mesmo plano cartesiano, eu tenho aqui, ó, período do gráfico seno de x, que é o primeiro, vermelho, 2π. Em 4π eu tenho 2 períodos dele. Agora o azul, seno de 2x, o período dele já é π. Reduziu a metade. Então, em 4π eu vou ter 4 períodos. E o seno de x sobre 2, que é o verde, que o período dele já vai ser 4π. Em 4π radianos eu só tenho um período. Então, fica a prova real aqui. Ó. X multiplicado por 2, período dividido por 2. X dividido por 2, período multiplicado por 2. Ou seja, altera o período de forma inversamente proporcional. No próximo, nós vamos mexer com a letra D, o parâmetro D, o deslocamento D. Está fazendo aqui um deslocamento horizontal da função.
De novo, quem tem que ser 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π é o parêntese todo, x mais π sobre 2. Então, para isso aqui virar 0, eu tenho que adotar o menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2, imagem 0, está aqui. 0 tem imagem 1, está aqui. π sobre 2 tem imagem 0, está aqui. π tem imagem menos 1, está aqui. E 3π sobre 2 tem imagem 0, que está aqui. Então, observe que o gráfico azul, comparado ao gráfico vermelho, que é o seno x, ele teve um deslocamento horizontal para a esquerda. Então, o gráfico começa no menos π sobre 2, um período começa no menos π sobre 2 e termina no 3π sobre 2. Só que isso não é alteração de período. Embora algumas pessoas possam achar que o último valor é sempre o período. Na verdade, o período é um delta, é uma variação em x. É o valor final menos inicial. Então, se eu tenho aqui o final 3π sobre 2 menos o inicial menos π sobre 2, quando eu faço essa conta, eu vou encontrar 4π sobre 2, que é igual a 2π. Então, realmente, essa letra D, ela não promove nada além do deslocamento, ok? Então, agora, eu tenho aqui o seno de x menos π sobre 2. Da mesma forma, se eu quero que x menos π sobre 2 seja igual a 0, eu devo adotar um x igual a π sobre 2. Então, π sobre 2 com a imagem 0, está aqui. O π vai ter imagem 1, aqui. O 3π sobre 2 vai ter imagem 0. O 2π vai ter imagem menos 1. E o 5π sobre 2 vai ter imagem 0. Então, o gráfico começou deslocado para a direita. Ele começa nesse ponto e termina um período no 5π sobre 2. Se período é uma variação em x, final menos inicial, quando eu subtraio aqui de novo, eu vou ter 2π. Então, é a prova de que o valor da letra D, ele não altera o período. Ele simplesmente desloca o gráfico. Ok? E aí, eu tenho uma comparação dos três. O gráfico vermelho é o seno x, o gráfico azul foi jogado para trás, o gráfico verde foi jogado para frente. Então, o valor de D promove o deslocamento horizontal do gráfico, sem alteração de período ou imagem. Isso é muito importante, sem alteração de período ou imagem.